Olá, meus amigos do Greg, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio de Ligando os Pontos. Nós estamos exatamente no nosso 6º episódio. E hoje a gente vai falar de um assunto que é um assunto bem conflitante, né? Porque ele pode ter diversos aspectos, que é o amor. Então, conceber o amor, para algumas pessoas, são completamente diferentes. O amor para mim pode ser alguma coisa, para você pode ser uma outra, completamente diferente. E como eu já falei aqui em episódios anteriores, eu sou uma pessoa extremamente racional. Então, para mim, emocionar o amor ainda é um pouco mais complicado. Só que, apesar de tudo, apesar das divergências, apesar das convergências, apesar das infinitas possibilidades que nós podemos entender o amor, Deus, Jesus e os seus discípulos deixaram um caminho a se seguir. E um caminho simples, até, venhamos e convenhamos. E é sobre isso que a gente vai estar falando no nosso episódio de hoje. A gente vai estar falando de Coríntios 13, né? Inclusive, essa pergunta ela veio aqui pra gente, né? E aí eu vou aqui ressaltar novamente que caso você tenha alguma pergunta, caso você queira aprofundar um pouco mais ou ter um ponto de vista diferente de algum versículo, de algum parágrafo, enfim, de algum capítulo, não importa, você pode mandar pra gente, tá? E essa veio aqui pra gente, tá? Coríntios 13. Na verdade, a pessoa foi bem pontual de 4 ao 7. E aí eu vou começar lendo pra gente fazer a nossa dissertação aqui, né? Se a gente pode chamar assim. Enfim, ele coloca assim, né? Esse amor não é utópico, como diz popularmente, história para boi dormir? Que amor? Né? Ele está falando aqui do amor de Coríntios 13, de 4 a 7. Então, especificamente, ele começa assim. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Bom, então esse foi os 4 parágrafos aqui que a pessoa trouxe, mas como eu já falei outras vezes aqui, não tem como a gente pegar pelo meio do caminho, então a gente precisa contextualizar o tudo, tá? Então o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar lendo Coríntios inteiro, o 1 Coríntios 13, tá? 1 Coríntios 13, e depois a gente vai ligando os pontos aqui para a gente entender melhor como a gente pode estar aplicando e como a gente pode estar entendendo isso de forma a tornar a nossa vida mais tranquila, mais leve, uma vida mais prazerosa e que tenha realmente ali, esteja alinhado com a palavra de Deus, com a palavra de Jesus, com a palavra do amor propriamente dito, né? Enfim, então, 1 Coríntios 13, ele começa assim, né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa como um sino que tine, né? Ou seja, só faz barulho. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofrer, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, né? Não fica soberbo, né? Não se porta com incidência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita o mal. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. E aí ele continua, né, no 5. Não se torna indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal,
não folga com a justiça, não folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, serão cessadas, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigmas, mas então vemos a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois vos permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Então, vamos começar aqui, né? O que é Coríntios para a gente entender, né? Margranja, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, né? Marcelo, seja muito bem-vindo. Então, quando a gente fala de Coríntios, são cartas de Paulo a Coríntios, né? Que era que era a igreja de Coríntios. E o que acontece? Ele meio que dá ensinamentos para aquela cidade onde o negócio não está muito bem das pernas. Então ele escreve essas cartas no intuito de ensinamento aos santos, né? Às pessoas que tocam a igreja lá, né? Então Coríntios como um todo é isso, legal? Então quem escreve Coríntios aqui é Paulo, tá? É Paulo. Então a gente vai começar aqui a falar justamente sobre o Coríntios 13, tá? Mas antes a gente precisa começar a entender um pouquinho quando a gente fala da palavra amor. E eu vou ser sincero que eu já pesquisei muito, né? Eu já olhei de diversos prismas quando se fala em amor. Porque o próprio livro dos Espíritos, ele fala do amor fraternal, do amor maternal, né? Enfim, então existem diferentes formas da gente entender o amor, né? O amor de pai para filho, de filho para pai é um, entre amigos é outros. Então, o amor, ele pode ter diversas possibilidades. Quando a gente fala do ponto de vista mais racional, e aí sou eu quem estou falando, legal? Eu entendo que o amor nada mais é do que o equilíbrio, né? Ou seja, quando você tem partes equilibradas, e essas partes podem ser com os outros, assim como essa parte tem que ser com você. Ou seja, quando a gente tem a total ausência, por exemplo, de julgamento. Então, se eu não julgo, seja o outro ou seja a mim mesmo, né, eu já tenho uma demonstração de amor um pouco mais racional, mas isso já é amor. A ausência de julgamento, a ausência de paixões, a você enxergar as coisas, enxergar os atos e comportamentos seus e de terceiros, isso é amor. Quando você demonstra caridade pelo próximo, sem intenção de ser retribuído para aquilo, aquilo também é amor. Então, o amor, ele nada mais é do que o equilíbrio do sistema sobre a minha percepção. Mas, mediante esses caminhos que foram se traçando ao longo, eu achei aqui uma explicação que, para mim, fez muito mais sentido e talvez seja muito mais coerente até para o que a gente está trazendo aqui agora, tá? Então, o que é o amor propriamente dito? Tá? O amor que vem de Deus, ele tem dupla característica, legal? Dupla característica. Primeira, ativa, né? Então, o que seria o amor que vem de Deus de forma ativa? Não espera ser amado primeiro para retribuir. Primeiro ponto, né? Então, não espera, você esperar ser amado por alguém para você poder retribuir aquilo ali. Então, o amor genuíno que vem de Deus de forma ativa é isso, né? Mas toma a iniciativa e age com misericórdia, ou seja, com benignidade, né? Ou seja, quando eu sou misericordioso com o próximo, isso é amar de forma ativa, legal? E tem a forma passiva, que seria a segunda forma de amor. Então, primeira forma ativa, segunda forma passiva. Então, na segunda forma, fala assim, não se precipitam em julgar e condenar. Então, meio que casa com aquilo que eu falei anteriormente, ou seja, seria a ausência total
de julgamento, mas espera pacientemente, né? Longanimidade, que seria o quê? Virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefícios de outrem. Preste atenção nisso. Segunda forma de amor, passiva. Não se precipitam em julgar e condenar, mas espera pacientemente. Legal? E aí ele traz aqui longanimidade, né? O que seria isso? Seria a virtude de você suportar com firmeza as contrariedades em benefícios do outro. Então, isso seria a segunda forma de amar, que é a forma passiva, pela ação poderosa e perfeita de Deus. Então, assim, esses dois formatos na verdade, essas duas explicações fizeram muito sentido para mim. Legal? E aí, tendo contextualizado isso, a gente vai começar agora a entrar em Coríntios e trazer aqui alguns pontos que devem ser ligados, tá bom? Simone, Gilmara, sejam muito bem-vindas, prazer ter vocês aqui. Então vamos começar. Olha só, qual foi a pergunta central aqui do nosso tema de hoje, né, para 1 Coríntios 13, né? Esse amor não é utópico? Como se diz popularmente, história para boi dormir? Ou seja, cara, será que todo esse amor de ter misericórdia, de amar ao próximo como a si, amar como eu vos amei, será que tudo isso é utópico, é historinha para boi dormir? E a gente vai começar a entender agora, legal? Então olha só, vamos lá. Então 1 Coríntios ele fala assim, ó, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal. Então assim, os três, na verdade, primeiros parágrafos aqui, ele vem trazendo comparações. O que ele está querendo dizer basicamente? Cara, se não tiver isso, se não tiver amor, independente de qualquer coisa, nada vai servir. Não tem quando o livro dos Espíritos fala que o fato nunca é nada, a intenção é tudo? A intenção seria o amor. Então, se eu faço caridade, mas se por trás disso não tem amor, apesar de a caridade já ser um ato de amor, mas se eu fizer isso com interesses por trás, já não serve de nada. E é o que ele está falando aqui. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa como um sino que tine. Vou fazer só um contexto aqui, lembrando que eu peguei o 1 Coríntios 13 por alguns pontos de vista e ver que tem interpretações diferentes, né? Não interpretações, mas as palavras podem mudar. Então, se você entende Coríntios, também pode estar diferente aí, de acordo com as versões da Bíblia, tá? E aí ele continua, ainda que tivesse o dom das profecias e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, né? E aí a gente entra naquele, inclusive, naquele parágrafo, né? Se você tiver um grão de mostarda de fé, você é capaz de movimentar monte, né? Ou seja, ainda assim, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria, né? O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade e não de ensoberbece, né? Não tem a soberba. E aí ele continua aqui, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita o mal. Não folga, né? Seria não folga com a injustiça, não se alegra com a injustiça, né? Mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. E aqui a gente começa, né? Porque quando fala que o amor reina sobre todas as coisas, o que ele significa? Ele significa que quebra qualquer barreira. Ou seja, na nossa evolução, se a gente pegar e entender que nós estamos num processo de evolução espiritual e moral, cada vez que nós vemos aqui, o ponto central, se a gente parar para pensar friamente, é aprender a amar.
é aprender a amar, seja o próximo, como seja a nós mesmos. Então, o amor, ele é sempre o ponto central de todas as coisas. A gente tem, e a gente vai falar daqui a pouco, sobre a lei da justiça, né, do amor e da caridade, mas se a gente percebe por baixo, tudo converte, ou tudo converge, né, ao amor. Porque é justamente ele que vai fazer com que nós tenhamos esse crescimento. Então, quanto mais nós aprendemos a amar, mais essas barreiras serão quebradas. Percebe? Então, quando ele fala aqui que o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Por quê? Porque diante o amor supremo divino, diante o amor de Deus, ou seja, o amor puro, não existe barreira. Somos literalmente todos iguais. Percebe? Mas isso é um processo. E talvez essa seja um dos motivos da pessoa ter perguntado isso. Isso não é utópico, como se diz popularmente, história para boi dormir? Mas a gente vai começar a entender isso quando Paulo fala mais aqui embaixo, né? E aí eu já vou até adiantar, né? Quando ele fala aqui, no parágrafo 11, que ele fala assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, o que Paulo está querendo dizer? Existem fases durante esse processo de aprender a amar. E talvez na fase com que nós nos encontramos agora, exista, claro e lógico, muito mais dúvidas do que certeza. Porque se o amor de Deus ele é genuíno, se o amor de Deus rompe barreiras, passa a fazer com que todos perante ele sejam iguais, nós ainda não temos a total capacidade de compreender. E cada um acaba amando do jeito que consegue, do jeito que entende. Mas a gente vai ver que ao decorrer, ele deixa aqui sinais para que nós consigamos ajustar nesses pontos nessa nossa jornada. Mas o importante, e aí já pegando esse gancho da pergunta, né, quando fala assim, não é um amor utópico, quando diz popularmente na história para boi dormir, o importante aqui é nós entendermos que isso é um processo e tirar o chicote das nossas costas. É entender que se eu tiver consciência que eu estou julgando e ali eu já puxar o mancho, né, ou abaixar o manche, eu já começo a entrar nesse processo. Mas é um processo longo. Percebe? E aí ele continua aqui, porque em partes conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, em parte conhecemos o amor e em parte profetizamos. Porque realmente a gente ainda não compreende genuinamente esse amor, né? Aí ele continua aqui, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando ele fala isso, o que ele está querendo dizer aqui? Né? Como nós não conseguimos ainda compreender o real amor de Deus, e a gente compreende esse amor em parte, ele está falando, quando vier o que é perfeito, ou seja, o puro e genuíno amor de Deus, o amor de Cristo, todo o resto será aniquilado. Não existirão mais essas barreiras. Porque, por enquanto, será que o nosso amor é perfeito? Ainda existem dúvidas. E aí, para responder essas dúvidas, eu vou puxar já um ponto aqui para João 13, de 33 a 38. Vamos ver o que o João fala aqui de 33 a 38. Olha só, ele começa assim, 33, tá? João 13, 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus, para onde vou não podes vos ir. Eu vou-lo digo também agora, né? Então, Jesus falando. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu
vos amei a vós, que também vós aos outros vos amei. Então, o que Jesus está falando aqui? Né? Ele pega um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros e eu vos amei a vós, como eu vos amei a vós, e também que vós uns aos outros vos ameis, ou seja, ames uns aos outros, né? É o que disse Jesus, né? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. E aí, Simão, né? Disse-lhe Simão, né? Simão Pedro, aí ele fala aqui, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não pode seguir-me, mas depois me seguirá. Disse Pedro, por que não posso te seguir agora, ou seguir-te agora, né? Por te darei a minha vida. E aí, olha só a resposta de Jesus, isso aqui é bastante conhecido, né? Respondeu Jesus, tu darás a tua vida por mim? Ele fez essa pergunta. Na verdade, te digo que não encontrará o galo enquanto não me tivesse negado 3 vezes. Então aqui Jesus fala da negação de Pedro a ele por 3 vezes, né? E o que traz essa pergunta aqui para a gente, né? Na verdade, o que traz essa resposta é justamente a dúvida, né? É a questão da dúvida desse mesmo amor. Será que esse amor não é utópico, como se diz popularmente, história para boi dormir? Porque assim como nós hoje, Pedro ainda não conhecia o que era o amor genuíno. Ele não compreendia, como falou Jesus, amais uns aos outros, como eu vos amei. Porque o amor de Cristo era um amor genuíno. Percebe? Ele não era um amor movimentado por paixões, influenciado pelo ego, como o nosso é. Percebe? Por isso a nossa dificuldade de entender. Por isso a nossa dificuldade de compreender. Entende? Mas ele continua aqui, né? No 11, já no parágrafo 11, ainda aqui já em 1 Coríntios 13, ele continua. Quando eu era menino, isso Paulo falando, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O que ele está trazendo aqui? Ele está trazendo justamente essa percepção de evolução ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de amor, quando a gente fala da nossa própria evolução, a gente precisa entender que isso é um processo. A gente não pode julgar e nos cobrar além daquilo que nós conseguimos suportar. Ou, melhor, daquilo que nós conseguimos compreender. Porque muitas coisas nós ainda não somos capazes de compreender. Porém, como eu falei, deixa dicas e a gente vai estar vendo aqui. Legal? Como é que a gente consegue aperfeiçoar isso? Como é que a gente consegue aprimorar esse amor para ele começar a deixar de ser utópico para ser um amor mais parte do nosso dia a dia? E aí, com isso, eu vou aqui para a questão 886, tá? Do Livro dos Espíritos. E ele fala assim, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Tá? Mas, Fábio, caridade, a gente está falando de amor? Olha só. Ele fala assim, ó, benevolência para com todos. Indulgência. O que seria essa indulgência? Disposição para perdoar culpas e erros, segundo o dicionário. Então, ó, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Benevolência para com todos. Indulgência, ou seja, disposição para perdoar culpas ou erros dos outros e, de repente, nossos também. Para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Isso é a resposta que a gente tem da questão 886. Mas o melhor está no comentário. E olha só. O amor e a caridade são complemento da lei da justiça. Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja
possível e que desejávamos, né? Ou seja, amar ao próximo é lhe fazer todo o bem que seja possível e que desejávamos se fosse feito para nós mesmos, né? Tal o sentido dessa palavra de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência. De novo, indulgência, ou seja, disposição para perdoar culpa ou erros. Porque a indulgência precisamos nós mesmos. Porque de indulgência precisamos nós mesmos. Ou seja, nós mesmos precisamos de indulgência. E nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Se uma pessoa rica nos procura, temos por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não ter necessidade de nos incomodar. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos ter em não aumentarmos o infortúnio da humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que é inferior, diminuindo a distância que os separa. Percebe como isso é uma forma de amar? Isso é amor. Isso é amor. Beleza? E aí na questão 887, ele continua. Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? Isso é uma pergunta, tá? A inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Lembrando que a gente está na questão 887, né? Jesus disse também: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? A inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Então, o que ele quis dizer nessa pergunta aqui? O fato de eu talvez não ter a capacidade, vamos colocar dessa forma, de amar ao próximo, né? De ter uma certa rixa com o próximo, talvez isso não fosse causado pela simpatia, né? Porque a gente sabe que existem espíritos que são simpáticos, ou seja, que vibram na mesma frequência. Então, se eu tenho uma diferença de vibração, ali existe uma falta de simpatia. E seria essa a causa, né, dessa discórdia, né? Seria esse o motivo de eu não conseguir amar o outro? E aí, olha só o que ele responde. Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes. Semana passada a gente falou pesadamente também da questão do perdão. Porque o perdão ele liberta. Só que muitas das vezes a gente traz muitas culpas, né? Muitas coisas remanescentes, talvez até de outras vidas, quem sabe, né? De atritos, de coisas do passado, nós com nós mesmos, ou seja, de comportamentos que nós tivemos e que nós acabamos prejudicando alguém ou a nós mesmos, ou de conflitos entre pessoas, e a gente acaba trazendo isso, né? A gente acaba trazendo isso de uma certa forma. E aí ele fala que amar os inimigos é perdoar-lhes. Porque quando a gente entende que todos nós, indiferentemente da posição que você se encontra hoje, como ele diz aqui, seja a pessoa mais rica ou seja a pessoa mais pobre, quando nós entendemos que todos estamos num processo e que esse processo ele cabe praticamente exclusivamente, eu vou arriscar aqui, a aprender a amar, porque como ele fala aqui, quando nós amamos genuinamente, como amamos como Deus,
tudo é rompido, todas as barreiras, né? Se a gente pegar em Coríntios, 1 Coríntios 1, ele fala que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que sou. Ou seja, o amor genuíno, ele quebra tudo isso, né? Ele quebra tudo isso, certo? Então não existe barreira entre o amor genuíno, né? E aí, para a gente complementar essa questão 887, eu vou lá para Mateus 5, tá? Mateus 5, eu vou pegar do 38 ao 47, porque a gente consegue fazer uma ligação bastante interessante aqui, né? Então, em Mateus 5, ele fala assim, lá no 38, ele fala assim: ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente, né? Então, isso é o que foi dito. E muita gente acredita nisso. Olho por olho e dente por dente, irmão. Fez mal para mim, eu vou fazer para você. E aí, a gente entra na questão da vingança, que ela é do outro lado da ponta. Então, quando a gente pensa na lei do amor, da justiça e da caridade, a gente tem esses 3 pilares de uma ponta, que é para onde nós naturalmente vamos decorrer ao longo da nossa jornada, seja aqui material, seja espiritual, não importa, porque a nossa encarnação nada mais é do que um processo de aprendizagem, né? Então, quando eu olho para um ponto, amor, justiça e caridade, do outro lado, eu olho o quê? O ego, as paixões. Então, a partir do momento que eu uso olho por olho, dente por dente, eu estou colocando as minhas paixões, o meu orgulho em pauta. E aí, com isso, eu vou lá para o outro lado. Percebe? Então, a gente precisa ficar presente para esses pormenores, para a gente entender qual é o nosso aprendizado, para a gente compreender quais são as melhores formas de amar e como exercer isso de forma espontânea. Porque, de fato, se nós não ficarmos presentes para isso, é simplesmente história para boi dormir, como falaram em cima na questão. Legal? Então, a gente precisa ficar presente para isso. As formas de amar são diversas, de acordo com os óculos do nosso ego. Nós confundimos amor com paixão e tudo mais. E faz parte, está tudo bem. Mas quando a gente começar a compreender que o amor de Deus, ele é justo, e ele exerce a caridade de forma totalmente intencional, entendendo que todas as pessoas exercem um papel sobre a nossa existência e que cada uma delas que está ao nosso redor estão os nossos aprendizados, porque talvez se aquela pessoa que você considera como inimigo, talvez ela seja a chave da sua evolução. Percebe? Porque ela é o seu inimigo segundo o seu ponto de vista. Porque talvez essa pessoa tenha feito algo que tenha ferido o seu ego. Ou que tenha até te ferido ou ferido pessoas que você ama ao redor. Mas se a gente compreende que ela está no processo dela e deixa com que as coisas fluem e perdoa, não é benefício para ela. Pelo contrário, isso é para nós. Isso é para nós. O perdão, ele está muito mais relacionado a nós com nós mesmos do que aos outros. Percebe? Só que as coisas vão acontecer e Deus vai colocar pessoas na tua frente justamente para testar você. Para testar as suas paixões. Para testar as suas vaidades. Para testar o seu orgulho. E quanto mais desapegado a isso nós formos, mais nós vamos avançar no processo espiritual. Simples assim. Percebe? E aí ele continua aqui, né? Mateus 5. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal. Não resista ao mal. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, né? A outra face. E ao que quiser pleitear contigo, tira a túnica. Larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com 2 milhas com ele. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo:
amai aos vossos inimigos, benzei os que vos maldizerem. Quando ele fala aqui, benzei os que vos maldizerem, é justamente orar a Deus e a toda espiritualidade amiga que possa libertar essa pessoa de suas próprias paixões, porque nós não podemos fazer nada. A única coisa que nós podemos fazer para ajudar ao próximo são preces, são orações, para que a espiritualidade amiga, para que Deus dê sabedoria para essas pessoas, para que através dos seus livre-arbítrio, né, ou do seu livre-arbítrio, ela possa compreender onde ela está falhando e seguir na jornada dela. Mas não cabe a nós guardar esse rancor. Não cabe a nós guardar esse rancor. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estás no céu. Então, quando ele fala aqui, para que sejas filho do vosso Pai, é que nós possamos compreender que nós vamos evoluir e estar junto, mas a gente às vezes precisa de um parâmetro de comparação, né? Se você quer isso, faz isso. Se você quiser estar próximo, quiser ser filho de Deus que está no céu, faça tudo isso, perdoe, ore para que Deus ilumine a vida das pessoas que te fazem mal. Sabe? Isso é amor. Isso é amor genuíno. Agora, se é conversa para boi dormir, vai depender do nosso entendimento. Porque o nosso aprimoramento moral que vai dizer isso. Percebe? É um processo. É um processo. Mas a gente precisa de forma intencional entender que esse processo cabe a nós e não aos outros. Enquanto nós buscamos ou queremos que os outros mudem, isso é o nosso ego se exaltando. Isso é o nosso ego, as nossas paixões se exaurindo ao máximo. Percebe? Nós não temos essa capacidade. A capacidade única que nós temos é mudar a nós mesmos. E quando nós mudamos a nós mesmos, nós servimos de luz ao próximo. Porque as pessoas ao seu redor vão ver essas mudanças. E com isso você traz essas pessoas com você. Porque elas vão começar a se questionar se a forma como elas estão se comportando realmente é a forma correta. E tem aquela questão de quando a gente está na escola, inclusive, que fala que só é zoado, né, aqueles que se permitem ser zoados. Ou seja, as pessoas só vão zoar ou só vão chacoalhar com aquelas pessoas que se ofendem. Porque quando você não se ofende com as zoações, perdeu a graça. Então, a partir do momento que você começa a não se ofender com as coisas que vêm de fora ou com as coisas que vêm de outras pessoas, perde a graça. Essas mesmas pessoas, ou elas vão procurar outras pessoas para fazer aquilo que fizeram com você, ou elas simplesmente vão entender que aquele comportamento não é um comportamento oportuno e elas vão mudar também. Mas não cabe a nós nunca mudar essas pessoas, tá? E aí ele continua aqui no 45. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons. Exatamente o que a gente falou ainda há pouco. E a chuva desça sobre os justos e os injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Né? Se amardes que vos amam, que galardão tereis? O que ele está dizendo aqui? Qual é a recompensa se você amar somente aqueles que amam você? Não tem graça. Não tem graça. Né? Não fazem os publicanos, né, que seriam aqueles cobradores de impostos lá do Império Romano, não fazem os publicanos também o mesmo? Eu só amo quem me paga, irmão. Será?
Será? A chave, entenda isso, a chave está na indiferença. Desculpa, na diferença. Na diferença. Amar os semelhantes é fácil. É fácil. Amar os próximos é fácil. Qual é o mérito nisso? Não tem mérito. O aprendizado genuíno é você amar, é você perdoar aqueles que de alguma forma mexem com você. Essa é a chave. E quando nós conseguimos compreender isso, é o nosso ponto de virada. Porque a gente começa a colocar na prática os ensinos de Jesus. Porque quando ele fala que amar-vos uns aos outros como eu vos amei, ele está falando que ele ama a todos, inclusive aqueles que o perseguiram. Compreende? Percebe como o aprendizado do amor, ele vai um pouco além, vai na nossa capacidade de compreensão, de perdoar o próximo, de entender que o próximo que mexe com os nossos egos é justamente ele que Deus está colocando na nossa frente para testar, para nos provar. E talvez seja isso que você tenha escolhido no seu planejamento encarnatório. Percebe? Nós vivemos exatamente aquilo que nós nos colocamos a provar. Ponto. O livre-arbítrio, ele está em todas as esferas. Mas para isso a gente precisa tirar o nosso ego, as nossas vontades, as nossas vaidades, o nosso orgulho, a nossa paixão de lado. E a gente precisa colocar o quê? Amor, justiça e caridade. Simples assim. Percebe? E aí ele continua aqui para a gente ir caminhando para o final, né? Parágrafo 12, 1 Coríntios, voltando para 1 Coríntios 13, né? Porque agora vemos por espelho e enigmas. Vemos por espelho. Tudo que a gente conhece são enigmas. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte esse amor. Não tenho uma visão do todo, conheço em parte. Mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam em fé, a esperança e o amor. Esses três, o maior destes é o amor. Então, ele fecha aqui Coríntios 13, 1 Coríntios 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porque quando a gente questiona o amor, se talvez esse amor seja conversa para boi dormir, é porque nós ainda não compreendemos o que realmente significa o amor de Deus. Percebe? Porque a partir do momento que nós tivermos esse aprendizado, a partir do momento que nós tivermos esse entendimento, essa sabedoria, todas as barreiras se romperão. Não existirão mais barreiras de língua, de conceitos, de nada. Porque a gente passa a aceitar cada um da forma que é, inclusive a nós mesmos. Tá bom? Espero realmente que esse nosso bate-papo de hoje tenha feito sentido. Que eu realmente tenha conseguido, de alguma forma, clarear essa dúvida, né? Se esse amor é utópico, se é conversa para boi dormir, como diz em 1 Coríntios.
Não é a conversa para dormir. Porém, tudo aquilo que nós ainda não compreendemos, nós tendemos a rejeitar. Não rejeite. Compreenda. Entenda quais são as falhas, quais são os pontos onde hoje os seus próprios comportamentos, as suas próprias vaidades, as suas próprias paixões impedem você de progredir e de enxergar esse amor. E como diz Jesus aqui em Mateus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Percebe? Esse é um processo de aprendizado. Mas que todos nós, sem exceção, em algum momento, iremos compreender. Basta, como diz aqui no final de Coríntios, que nós continuemos em fé, que nós continuemos com esperança e principalmente com amor. Ou seja, a total a ausência de julgamento em relação aos atos dos outros, seja ligado a nós ou não, ou seja de forma mais ativa, através da benevolência, através da caridade. Porque como o Livro dos Espíritos já fala, sem caridade não há salvação. Então a caridade, ela nos ensina muito. Nos ensina a compreender que existem pessoas que estão numa situação muito pior que a nossa. E que ainda assim elas continuam vivendo. E que muitas dessas conseguem amar muito mais que a gente. Mesmo sem ter, talvez, o conhecimento que talvez você esteja tendo agora. Percebe? Então, verdadeiramente, eu espero que esse bate-papo tenha feito sentido para você. Espero que você realmente consiga compreender mais as pessoas ao seu redor e entender que todos nós estamos num processo. E que esse processo ele não vai acontecer da noite para o dia. Mas, como eu já falei aqui várias outras vezes, não precisa ser fácil. Só precisa valer a pena. E vale muito a pena. Pode ter certeza disso, tá bom? Beijo no coração. Quinta-feira que vem, mais um episódio aqui de Ligando os Pontos. E se por acaso tiver alguma dúvida, alguma coisa que você quer que seja esclarecido, ou alguma coisa que você queira simplesmente que a gente comente, manda aqui para o nosso WhatsApp. Pode mandar aqui para o nosso Instagram, sinal de fumaça, não importa. Dá um jeito que vai chegar na gente e você pode ficar tranquilo que o seu nome não será falado aqui, a sua identidade estará totalmente blindada. Porque no final das contas, o que vale é o nosso aprendizado e a nossa evolução moral e espiritual. E isso só vai acontecer diante do amor genuíno de Deus, do amor genuíno que Cristo veio mostrar para a gente através dos seus ensinamentos. A dica já está lá, a gente só precisa fazer. E de novo, não precisa ser fácil, só precisa valer a pena. Então, beijo no coração e até a próxima quinta-feira que vem com mais um episódio aqui do nosso Ligando os Pontos. Até mais, tchau, tchau.